nós pedimos ao proprietário do carro PEF, de placa PEF 0822, o vidro do seu carro está aberto. Então deu uma chegadinha lá, PEF 0822, PEF 0822. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Nós lemos este versículo no início. Eu quero ler o versículo anterior, o versículo 14, Marcos 16, versículos 14, 15 e 16. Marcos 16, versículos 14, 15 e 16. Nós ouvimos e cantamos tantos louvores, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo e falando do amor dele por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada pode nos separar desse amor. Marcos 16, versículos 14, 15 e 16. Vamos colocar de pé, vamos ler a palavra de Deus. Peço que você nos acompanhe silenciosamente. Marcos 16, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 14, 15 e 16. Nos diz a palavra de Deus: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus então lhes disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as crianças à frente, com as suas professoras. Vamos curvar a nossa fronte, vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós te agradecemos por esta noite tão maravilhosa, por este dia que caminha para o seu término, pela bênção e oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, Senhor, neste dia, para exaltarmos e bendizermos o teu nome, para participarmos da ceia do teu Filho Jesus. Nos abençoa na compreensão da tua palavra. Abençoa os nossos pequeninos, para que eles também aprendam a tua palavra e aprendam a amar ao teu Filho, Senhor da palavra. Fala ao coração deles e aos nossos corações. É o que nós te pedimos, no nome e pelos méritos do Senhor Jesus e para a glória dele. Amém. Podeis assentar. Observem a ordem de Jesus. Ele deu aos seus 11 discípulos. Judas já não estava ali, e se faz questão de dizer isso. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Jesus censurou a incredulidade deles, porque eles não haviam dado crédito àqueles que então o tinham visto ressurreto, e ao fato do túmulo estar vazio. E Jesus então censura a incredulidade do coração dos apóstolos. E muitas vezes nós precisamos ter o nosso coração censurado, exortado, trabalhado pelo Senhor Jesus, porque parece que a nossa fé vai se esvaindo das suas próprias promessas. E Jesus então dá esta missão aos seus discípulos: ide por todo o mundo
e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Como nós falamos, queremos pensar sobre este evangelizar. E que desafio como igreja nós temos. Que grande desafio. Se você nunca leu o Diário de Simonton, eu desafiaria você de forma muito construtiva a ler. Pensem no missionário, um homem apaixonado pelo Evangelho, que deixou o seu país quando, antes de estudar teologia, ainda divagou o pensamento sobre a possibilidade de fazer direito e decidiu não fazer porque entendeu que ele teria procedimentos, como via em alguns advogados, que poderiam ter procedimentos que não iriam honrar o Senhor. Mas Deus estava preparando o coração de Simonton para ser um grande pastor e missionário num tempo muito curto. Veio para o Brasil, praticamente 8 anos de ministério, deu a sua vida aqui, para que o Evangelho fosse conhecido dos nativos e também dos brasileiros e também dos estrangeiros aqui no nosso país. Uma vida dedicada a proclamar o Evangelho. Olha a ordem que Jesus dá: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu quero chamar a sua atenção para 2 palavrinhas aí: pregai e Evangelho. Pregai o Evangelho. Evangelizar é, na sua essência, pregar o Evangelho. Por isso que eu quero trocar só um pouquinho essa palavra pregar, porque o verbo do grego, ele também significa proclamar. Para você não pegar o pregar e dizer assim: ah, agora que eu entendi, só os pastores devem pregar o Evangelho. Não, porque pregar, como está muito ligado à pregação, você pode correr o risco de entender que é função só de quem prega, de quem está ali à frente da igreja. Não. Proclame o Evangelho. É da forma simples e, de fato, está trazendo algo da palavra de Deus, isso, da própria palavra no grego. Pregar é proclamar, é falar do Evangelho. Proclamem o Evangelho. Há uma célebre frase que é atribuída a São Francisco de Assis. Pessoalmente, gosto muito daquela oração que é atribuída a ele, porém não se tem certeza. Mas há uma frase que é dita, que é dele, que foi dita por ele, que diz o seguinte: pregue o Evangelho em todo tempo. Se for preciso, use palavras. Pregue o Evangelho em todo tempo. Se for preciso, use palavras. Fala-se que São Francisco teria dito isso quando estava com um noviço e havia voltado à sua cidade, a Assis, e nesta cidade ele havia voltado a ela com o propósito de pregar o Evangelho. Eles andaram pelas ruas da cidade, e depois dele conversar com vários vendedores e pessoas que estavam naturalmente andando pelas ruas, depois de conversar com alguns moradores, eles voltaram para os seus aposentos, São Francisco e mais o noviço, e o noviço então teria perguntado a ele: mestre, o senhor não disse que vinha aqui para pregar? Mas o senhor não pregou para ninguém, e nós voltamos agora, estamos aqui. E São Francisco então teria dito a ele: sim, nós pregamos através da conversa, nós pregamos pelo nosso agir. Eles vão olhar as nossas ações a partir de agora, aquilo que conversamos, aquilo que falamos, as ideias que trocamos, eles agora vão observar como nós agimos. De certa forma, mais tarde ele teria falado esta frase, diz a história: pregue o Evangelho em todo o tempo, se for preciso, use palavras. Ele teria falado São Francisco de Assis aos seus alunos. Mas eu quero chamar a sua atenção para o perigo de não compreender essa frase, e para um perigo ainda maior. Eu tenho escutado muitas vezes de cristãos que estão dizendo o seguinte: não, eu não falo do Evangelho, eu vivo o Evangelho. Eu digo: meu Deus do céu, você deve estar sendo poderosíssimo, não é? Pastor, eu pratico boas obras, eu procuro colocar o Evangelho em prática, eu não preciso falar o Evangelho. E eu quero dizer a você que é justamente o contrário. Nós precisamos praticar as boas obras, mas nós não podemos fugir da proclamação do Evangelho. Proclamem o Evangelho, foi a ordem de Jesus.
Há dois aspectos que eu quero chamar a sua atenção. O primeiro aspecto é que o evangelho não é o evangélico, a pessoa que frequenta a igreja evangélica. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é na sua essência proclamação. O evangelho é proclamação. Guarde isso no seu coração. O próprio Jesus ordenou, pelo texto que nós lemos, que o evangelho fosse falado, sem dúvida alguma, proclamado. O evangelho é uma boa notícia. A essência e o significado da palavra evangelho é boa notícia, boa nova. Não é boa ação. Não estou dizendo com isso que dispensa a ação. Mas evangelho não é uma palavra da igreja. Não foi a igreja cristã que inventou. Ela é uma palavra no grego que ela significa uma boa notícia. Jesus não disse: vivam e pratiquem obras e as pessoas vão entender a minha mensagem. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: proclamem, vão por todo mundo e proclamem o evangelho, preguem o evangelho, proclamem o evangelho a toda criatura. Nós temos que viver o evangelho? Sim. Nós temos que praticar boas obras? Sim. Nós temos que ter até o cuidado para não confundir a mente daquelas pessoas que ainda não tendo entregue as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter muito cuidado pela nossa forma de viver, para que a gente não pregue uma coisa e viva outra, confundindo desta forma a mente daqueles que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Mas só obras não é suficiente. Eu e você, como cristãos, nós não fomos chamados simplesmente para agir e deixar que as pessoas tirem suas conclusões sobre o que é a mensagem do evangelho. Eu quero chamar a sua atenção para a própria palavra proclamação. Tem ação? Tem, mas tem o proclamar, tem o falar. Você fala pelas ações, mas você também verbaliza o evangelho. As pessoas precisam ouvir a mensagem do evangelho. A igreja apostólica, a igreja do primeiro século, ela compreendeu isso. Quando Jesus disse: façam discípulos por todo mundo, façam discípulos ensinando. Jesus já estava dizendo como os discípulos seriam feitos. Ide por todo mundo, e indo por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que Ele nos tem ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus já estava dizendo: ensinem. Não é só pelos atos e pelo exemplo, e a igreja entendeu isso. Passo a passo a igreja foi compreendendo que não adiantava simplesmente boas ações, era preciso proclamação, falar o evangelho. Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz lá: o próprio Senhor fala: e ser-me-eis, sereis minhas testemunhas. Quando Jesus então aparece aos seus discípulos: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dizendo: vocês vão ser testemunhas, vocês vão falar, vocês vão até ser martirizados, porque a ideia da palavra ali, martirioi, ou seja, testemunhas, pessoas mártires da fé, pregam, falam o evangelho e poderão ter que pagar com as suas próprias vidas a fé que eles têm no Senhor Jesus. O começo da igreja, em Atos capítulo 2, o sermão de Pentecostes, as pessoas pensavam que os apóstolos estavam bêbados. Eles foram cheios do Espírito Santo ali. Agora imagina se a igreja se abraça, todos cheios do Espírito, e eles não falam nada. Muitas pessoas estavam olhando para os cristãos naquela festa de Pentecostes e dizendo: olha, aqueles ali estão bêbados. Foi preciso Pedro chegar e dizer: não, nós não estamos bêbados. O que aconteceu foi o que está lá em Joel capítulo 2, e Pedro vem com aquela pregação maravilhosa do capítulo 2, que termina no versículo 36, que nós lemos hoje pela manhã, dizendo, versículo 36, esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Foi preciso pregar, foi preciso proclamar para os milhares
e as milhares e milhares de pessoas que estavam lá. 3.000 se converteram só naquele dia. Mas Pedro e os apóstolos precisaram proclamar, falar o que era aquele evangelho, o que estava acontecendo no meio daquele grupo, ou seja, dos cristãos. A Bíblia diz lá em Atos 5:42, todos os dias, e nós usamos este versículo em um dos nossos temas anuais, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. A igreja estava proclamando o evangelho, falando o evangelho. Atos 8, versículo 4, a Bíblia diz que os discípulos que foram perseguidos pelos judeus, e Paulo, e depois da morte de Estevão, que os discípulos foram então a igreja perseguida. A Bíblia diz que os discípulos, aqueles que criam no Senhor Jesus Cristo, que foram perseguidos, Atos 8, 4, eles iam por todas as cidades por onde passavam e estavam sendo perseguidos, eles iam pregando o evangelho, pregando a palavra. O maior perseguidor da igreja, Paulo, depois de convertido, o que Paulo mais fez foi proclamar o evangelho. Ele falou do evangelho aos judeus nas sinagogas, ele falou aos gentios, ele falou às autoridades judaicas quando foi julgado pelo judaísmo, e às autoridades romanas, até chegar ao ponto de apelar a César. Nas prisões romanas, nas masmorras romanas, os soldados ouviram a pregação, os cantos de Paulo e Silas, adorando ao Senhor, e ouviram a pregação do evangelho. Ele pregava não só os soldados, mas os outros que estavam presos, até na prisão domiciliar. Como romano, ele tinha direito, enquanto aguardava o julgamento, possivelmente de Nero. A Bíblia termina o livro de Atos com Paulo preso e pagando, porque ele tinha que pagar, não é o nosso sistema aqui. Ele tinha que pagar para ter direito à prisão domiciliar. Um soldado era acorrentado a ele 24 horas, havia mudança de turno de soldados. Agora imagine, Paulo lá começar a falar: eu estou preso, sabe por quê? Por causa de Jesus. E aí lá vai pregação em cima do soldado. Trocou o soldado, trocou. Aí mais o que? Pregação. Depois de tantas horas, outro soldado, mais o que? Pregação. Eu imagino que os dias que eles passaram, disseram: ó, aguenta isso, tu vai ouvir mais umas 6, 8 horas de pregação. Enquanto ele estiver acordado, ele vai ficar pregando o evangelho para você, falando do evangelho, até você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Rapaz, eu não sei como é que esse homem está preso e sofrendo por um homem que foi crucificado. Mas era a mensagem que Paulo tinha, e muito mais que Paulo tinha a ensinar e pregar. Que mensagem maravilhosa! E Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 9,16: ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim se não proclamar, se não falar do evangelho para as pessoas. As pessoas precisam ouvir a mensagem do evangelho. Eu fui alcançado, é como se Paulo estivesse dizendo isso. Eu fui alcançado, transformado pelo poder de Jesus através da mensagem do evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Pedro também entendeu isso de forma maravilhosa. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 9, Pedro deixa de forma muito clara, naquele texto que nós conhecemos tão bem: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que maravilha! Você sai de um culto dizendo: rapaz, eu faço parte daquele time dos caras, viu? Porque eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, eu sou povo de propriedade exclusiva. Você corre até o risco de sair dizendo que eu sou o cara. Olha o que eu sou, olha o que a Bíblia diz que eu sou. Mas você é isso daqui, primeiro, porque Jesus fez, para que eu e você, nós sejamos isso. E eu e você, nós somos isso, não para ficar de braços cruzados. Pedro diz lá: para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele coloca a situação que a gente estava, nas trevas. Nós estávamos perdidos. E olha o que Deus fez, nos fez raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Para quê? Porque Deus quer usar a mim e a você, para proclamar a quem não tem a mensagem do evangelho, o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida.
Nós temos que proclamar, porque nós fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamar as virtudes daquele que fez isso nas nossas vidas. Por isso que Pedro diz lá na 1 Pedro, capítulo 3, na primeira epístola, versículo 15, Pedro diz que nós devemos santificar a Cristo em nosso coração. Nós temos que amar o Senhor, que morreu por nós. Nós temos que amar a sua palavra. Nós temos que viver a igreja. Nós temos que participar da igreja. Nós temos que aprender a palavra de Deus. Para quê? Diz Pedro lá, 1 Pedro 3,15, para responder a qualquer um que pedir de vós a razão da esperança que há em Cristo. Você precisa saber responder a quem perguntar: mas por que você faz isso? Por que você vai à igreja? Por que você trabalha em ministérios? Por que você se reúne no meio da semana com a igreja? Por que você ora tanto? Por que você lê tanto a Bíblia? E aí você vai dizer: olha, eu preciso explicar a você. Não há nenhum mérito em mim. Eu não sou melhor do que você. A questão é o que o meu Senhor fez por mim. Ele morreu na cruz para perdoar os meus pecados, para salvar a minha vida. É o mínimo que eu posso fazer. É o que eu estou fazendo. Eu queria fazer muito mais, muito mais. E nós precisamos estar preparados para responder. Às vezes as nossas respostas são muito evasivas. Por que você faz isso? Ah, porque meu pai sempre fez. Por que você faz isso? Ah, porque minha mãe me criou sendo levado à igreja. Por isso que eu oro de vez em quando, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu vou à igreja de vez em quando. E as pessoas ficam achando que é uma questão de religião. Não. A questão é: eu entendi o que Deus fez por mim. Ele agiu no meu coração. Ele abriu os meus olhos para que eu pudesse contemplar o que Jesus, o Filho de Deus, que também é Deus, fez por mim. Deus, na segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, Ele morreu para perdoar os meus pecados. Isso é demais. Eu mereci a condenação. E aí, então, aprender a responder. Responder que muitas vezes pode ser diante da hostilidade de zombadores. Diante da hostilidade de zombadores. Um dos amigos do meu pai, há muitos anos eu já falei isso, faz muito tempo que falei isso aqui na igreja. Eu ainda jovem, não estava no seminário, mas já como adolescente, a partir mais ou menos dos 15 anos, para mim foi um momento de despertamento muito grande. Eu ia para a igreja com uma cadernetazinha, eu anotava as mensagens do pastor Jéssica, texto, procurava compreender a estrutura, entender a mensagem, anotava. E um dia, mais ou menos aos 18 anos, antes de entrar para o seminário, um colega auditor do meu pai chegou, um homem muito entendido, muito culto. Ele olhou para mim, sabendo que a gente tinha sido criado no Evangelho, numa sala lá, aguardando uma reunião. Ele disse: você vai com seu pai para a igreja, né? Eu disse: vou. Ele disse: você lê a Bíblia? Eu disse: leio. Meninote de 18 anos, sem muito conhecimento. O homem com a cabeça impressionante, filosofia que saía pelos poros. Ele olhou para mim e disse assim: rapaz, uma pessoa dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, tem isso, não tem na Bíblia? Eu disse: tem. Foi Jesus quem disse. Ele disse: é muita presunção. Foi uma fração de segundo. Eu não acreditei no que eu estava ouvindo. É muita presunção uma pessoa dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como eu não entendia de filosofia de nada, a minha única resposta foi: é para quem pode, né, doutor? Eu e o senhor, a gente não pode dizer isso. É para quem pode. Quem pode diz. Quem não pode, fica aí, aguentando, tentando entender, tentando desfazer. Para quem pode. Eu e o senhor, a gente não pode. Com todo respeito, com todo carinho, tudo, mas não posso fazer nada. Nem ele podia dizer, nem eu podia dizer. Quem podia dizer, disse. E nós precisamos aprender a responder. Mas nós vamos encontrar pessoas, irmãos, alguns que podem hostilizar e zombar, mas nós vamos encontrar pessoas que querem compreender a mensagem do Evangelho. Então você precisa estar pronto para explicar. Romanos capítulo 10, se você olhar lá rapidamente, Romanos capítulo 10, Paulo fala de forma preciosa
Romanos capítulo 10, a partir do versículo 14 e 15. Olha como Paulo coloca. Romanos 10, 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como é que as pessoas vão invocar a este Deus ou a esta pessoa, seja Jesus, se eles não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Então Paulo diz, olha, eles não podem invocar porque eles não creram, e eles não creram porque eles não ouviram nada a respeito desse Jesus. E como ouvirão se não há quem pregue? Então precisa proclamar, precisa pregar. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Isso é evangelho, é a boa notícia, é a mensagem de Deus para os nossos corações. Mas perceba bem, eles não vão invocar se eles não creem em Jesus, eles não vão crer se eles não ouvirem sobre Jesus, eles não vão ouvir se nós não pregarmos. Se quem tem a mensagem, se quem conhece a palavra não pregar, não anunciar as coisas boas que Deus tem feito. Nós precisamos proclamar o evangelho, a boa notícia de Deus, através da nossa vida, através dos nossos atos, das boas ações, sim, mas também através da palavra. Tudo que nós fazemos, nós vamos celebrar já a ceia do Senhor. E na ceia, Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, ele diz que nós devemos celebrar, e ele diz o porquê. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o vinho, anunciais a morte do Senhor, que está aqui simbolizada, a morte do Senhor, até que Ele venha. Você está anunciando que Ele morreu, ressuscitou e Ele virá. Tudo que a igreja faz precisa ter esse peso de anúncio do Evangelho. Você faz um evento, onde tivemos o ponto 5, temos acampamentos, temos tantos trabalhos, tantos eventos, mas nós temos que também nos perguntar, nós estamos deixando clara a mensagem do Evangelho através dos eventos que nós fazemos, dos trabalhos que como igreja fazemos, ou nós estamos fazendo um evento atrás do outro, sem pensar no anúncio da mensagem do Evangelho, desta mensagem transformadora? Então veja só, primeiro proclamem o Evangelho, porque o Evangelho é proclamação, o Evangelho é falar a boa notícia. Em segundo lugar, no proclamem o Evangelho, se eu falei sobre proclamem, eu quero dizer então o que é Evangelho, que nós já repetimos tantas vezes. Proclamem o Evangelho, porque o Evangelho é boa notícia, é uma boa notícia que precisa ser dada. Você já parou para pensar pessoas que podem chegar na eternidade sem Cristo, jamais ter ouvido de mim e de você que Jesus morreu na cruz para salvar todo aquele que nele crê, e que ela precisa crer no Senhor Jesus Cristo, entregar a sua vida a Ele, viver para a glória dele? Você já parou para pensar quantas e quantas pessoas precisam ouvir de forma clara a mensagem do Evangelho? Se o Evangelho é a boa notícia, nós não podemos guardar essa boa notícia para nós. A boa notícia, ela podia ser a notícia da vitória em uma guerra. A boa notícia poderia ser o nascimento de um filho. A boa notícia, como nós tivemos agora o nascimento do filho de Silvana e Anderson, estavam com um sorriso aqui no canto da boca. Eles agradeceram muito. Pastor, muito obrigado por sua visita. Eu disse, não estou fazendo mais que minha obrigação. É sempre bom visitar um novo tricolor. Ele arregalou os olhos para mim e disse, é alvirrubro, pastor. Eu disse, está certo, mas eu estou forçando a barra para ver se a gente ganha mais um torcedor. Que alegria deles. O grego diria, isso é Evangelho. Isso é uma boa notícia. Meu filho nasceu. É o Evangelho. Podia ser o achado de um tesouro. Alguém anunciar, olha, a família tal descobriu um tesouro nas terras deles. Isso é Evangelho, é uma boa notícia. Por isso que é dito o Evangelho
de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a boa notícia dele não é qualquer boa notícia, não é qualquer boa notícia, é o Evangelho de Jesus Cristo, é a boa notícia de Jesus. O Evangelho, como nós muitas vezes vemos, o Evangelho dizemos, o Evangelho segundo São Mateus, o Evangelho segundo São Marcos, São Lucas, São João, o Evangelho que foi ali proclamado, inspirado pelo Espírito de Deus a estes apóstolos e evangelistas, como Lucas. Por isso é chamado o Evangelho de Jesus, é a boa notícia dele. Paulo diz isso lá em Filipenses 1:27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Mas que boa notícia é essa? Que boa notícia é essa? Nós vamos ver um vídeo, um pequeno vídeo rapidinho, queria que você prestasse bem atenção, é bem interessante, um vídeo de som bem legal, porque ele é bem rápido, 1 minutinho e meio, e aí a gente poder ouvir como essa notícia pode ser anunciada. Mais alto? Bom dia, senhores. Hoje eu tenho duas notícias para dar para vocês. Quem aceitou o bombom pode comer, que é de graça. E quem não aceitou, eu não vou dar mais não. Gente, eu com esse humor, eu trago para vocês uma mensagem. Jesus chega para cada um de nós, bate no nosso coração, educadamente e pergunta: você aceita? E quando a gente diz sim, Jesus, eu te aceito, ele entra na nossa vida e muda por completo, na nossa vida e a vida da nossa família. Simplesmente porque a gente disse sim, Jesus, eu te aceito. Então eu repasso a pergunta: alguém aqui aceita? Qual é a boa notícia? Se alguém dependesse de você para ir para o céu e o inferno, qual seria a notícia que você daria? Se você chegar e disser, olha, vá para a igreja, viu? Você não deu a boa notícia. Você até deu uma ajudinha, mas você não evangelizou. Se você disser, olha, vá lá para o ponto 5, vá lá para o I9 dos adolescentes, vá lá para o ECC, enquanto casais com Cristo, vá para o acampamento, você não deu a boa notícia. E eu e você, nós temos que abrir os olhos para isso. Nós não proclamamos o Evangelho, nós convidamos para um evento, que no evento pode ser que a mensagem do Evangelho seja apresentada, mas as pessoas precisam ouvir a boa notícia. Paulo resume esta boa notícia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Segunda Coríntios 5, 14, Paulo diz lá: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo, ou seja, entendemos Cristo só humanamente, só segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo.
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Olha, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo, com Ele mesmo, o mundo, não imputando, não cobrando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Qual é a boa notícia? Paulo diz aqui: Jesus morreu por todos os pecadores. O sacrifício dele é suficiente para salvar toda a humanidade. E é o que a Bíblia ensina. Ele não precisará morrer de novo. O sacrifício dele não foi pela metade. Uma loucura que aquele reverendo Mundo lá do Mato Grosso chegou a dizer que ele agora estava encarnado, que ele viria para salvar a humanidade, porque Jesus falhou na sua missão, porque ele não constituiu família. Mentira! A Bíblia diz que ele foi vitorioso, e na cruz mesmo ele disse: está consumado. Morreu por todos, o sacrifício dele é suficiente. E por que ele morreu? Para que, a Bíblia diz no versículo 15, para que quem vive não viva mais para si mesmo, mas viva para aquele que morreu e ressuscitou. Jesus morreu para mudar a minha e a sua vida. Jesus morreu para dar sentido à minha e à sua vida. Sim, no versículo 15. E Paulo então diz: agora eu já não olho mais para Jesus como um simples mortal, humanamente falando. Não. Eu concebo sim que Deus estava em Jesus. Ele é Deus. A segunda pessoa da Trindade encarnou, o Filho encarnou para morrer por mim. Agora nós não conhecemos mais a Jesus conforme a carne. Não. No versículo 17, Paulo diz: eu sou uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, se você crê em Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus, começa agora uma vida nova, uma vida diferente. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É viver em novidade de vida. E tudo é providência de Deus. Porque no versículo 18, Paulo vai dizer que Jesus, através de Jesus, Deus reconciliou a mim e você, a pecadores que estavam sem Ele, sem Deus. Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Deus propõe e decide entregar a Jesus, o Filho. O Filho se dispõe a morrer por mim e por você. E então Paulo diz: e Ele deu a nós, a igreja, o ministério da reconciliação. É muito interessante, porque o que a Bíblia diz que Deus fez por meio de Jesus é que Deus não veio através de Jesus para cobrar de nós pecadores. Nós seríamos fulminados e destruídos. Cada pecador merece sim a condenação do inferno, porque pelo nosso pecado ferimos o coração de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões. Não é que Deus estava dizendo: faça o que você quiser, viva como você quiser, eu amo você, é assim mesmo, então mate as pessoas, faça o mal, acabe com você, acabe com os outros, e para mim não tem problema, porque eu amo você, eu sou um Deus de amor, faça o que quiser. Não foi isso. Ele disse que os seus pecados mereciam tremendo sofrimento. E aí então a Bíblia deixa bem claro no versículo 21 o que aconteceu. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus, que não era pecador, Ele, Deus, o fez pecado por nós. Ele lançou os meus e os seus pecados sobre Jesus. Você consegue agora perceber o que Jesus fez por mim e por você? Como diz lá em Isaías 53, Ele tomou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz hoje a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A cruz de Jesus.
E agora, quem se tornam os embaixadores de Jesus? Aqueles pecadores, eu e você. Pecadores que fomos reconciliados por meio da cruz com Deus. Agora é Jesus quem diz: eu quero você. E aí eu e você temos que dizer: Deus, eu? Mas eu sou aquele pecador, o senhor lembra de mim? Sim, é você. Eu quero que você vá agora e diga a outros pecadores: Jesus morreu por você. Você aceita? Não é o bombom. Aceitar um bombom é muito fácil, principalmente quando é de graça. Hoje em dia até o pessoal tem medo, né, de que se aceita. Mas é receber a Jesus no coração. É dizer: sim, eu quero viver para Ele. Agora eu entendo a mensagem da cruz, o que Jesus fez por mim. Pecadores agora são transformados em embaixadores da cruz, da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado, aleluia por isso. É bênção de Deus para mim e para a sua vida. E há um apelo que Paulo faz no versículo 20: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo está dizendo: eu estou rogando no nome de Jesus. Olhe para a cruz, se reconcilie com Deus, tome sua decisão. É um momento do seu coração, da sua vida, você olhar para a cruz e dizer: Senhor, eu quero te seguir, eu quero te amar, eu quero dedicar a minha vida a ti. Não seja um crente meia sola. Foi muito que foi feito na cruz. Tem muita desculpinha fajuta por aí. Pelo amor de Deus, meu irmão, abra os olhos. Abra os olhos. Não gosto daquela turminha do louvor, não vou para o culto. Daquele pastorzinho eu não gosto, não vou para o culto. Daquele ministériozinho eu não gosto. Não, meu irmão, você gosta de quê? É a glória? Então os pastores vão orar: irmão, Senhor, leve. Está na hora de levar, porque para onde foi esse irmão, ele vai achar defeito. Ele vai achar defeito. Ele está aqui na igreja pelo quê? Ele perdeu a visão da cruz, ele perdeu a visão de ser um discípulo de Cristo. Ah, Senhor, abre os olhos, e não deixa que os nossos olhos se fechem para a cruz. Nós estávamos perdidos em nossos pecados, sem saída, sem alternativa, sem ter como pagar a Deus. E Deus mandou o seu Filho para morrer por mim e por você, para morrer no nosso lugar. O santo no lugar de pecadores, o justo no lugar de injustos, o Salvador no lugar de perdidos. E a Bíblia é muito clara: o salário, Paulo diz lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Não tem conversa. Pode ser a alma que se julga a mais pura e perfeita até do nosso país. É a morte. Porque todos pecaram, a Bíblia diz, e carecem da glória de Deus. Mas a Bíblia diz nesse mesmo versículo, quando diz que o salário do pecado é morte, a Bíblia diz: mas o dom gratuito, o presente de graça de Deus, que eu e você nós não pagamos nada por isso. O dom gratuito, o presente de graça de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a boa nova. É a vida eterna em Cristo, ungido, enviado, separado. Em Cristo Jesus significa Salvador. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu e você estávamos perdidos no pecado, e Deus enviou Jesus para morrer na cruz para perdoar os nossos pecados. João 1, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo João, ele registra lá que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus não o receberam. Mas a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Essa é a mensagem do Evangelho. E me permita, com muito amor, muita clareza, mas não sou eu quem diz o que eu vou falar agora. Não se engane.
Todos não são filhos de Deus. Você só pode pensar assim se você não conhecer o que a Bíblia fala. Jesus, em um determinado momento, olhou para judeus que estavam combatendo a ele. E sabe o que Jesus disse a eles? Vós sois filhos do diabo. O diabo é o vosso pai. Já parou para pensar nisso? Como é que Jesus ia dizer que eles eram filhos do diabo? Se todos são filhos de Deus? Não. Todos são criaturas de Deus. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia diz, olhe bem, João 1,12: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, filho de Deus é todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, que foi enviado por Deus Pai. É o que a Bíblia diz, não é o que eu digo, não é o que a igreja diz, é o que a Bíblia diz. O João fala isso de forma muito clara, e a Bíblia vai desenvolver esta visão e esta doutrina em toda a palavra. Filhos por adoção, sim, nós fomos por meio da ação do Espírito Santo de Jesus, nós somos adotados por Deus. Porque nós não viemos do ventre de Deus, como Jesus é o único, é o unigênito, o único que foi gerado a partir do Pai. Todos não são filhos. Filhos são aqueles que declaram e creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. São aqueles que receberam e, ouvindo o falar, o agir, a mensagem do Evangelho, abriram seus corações e disseram: eu quero, Senhor. Obrigado por me fazer entender a mensagem do Evangelho. Eu quero seguir o teu filho Jesus. Não é questão de bandeira. Não é questão, a Bíblia não vai dizer, se você for membro da igreja presbiteriana, ou membro da igreja batista, ou membro da igreja católica, ou membro de qualquer outro. Não é isso. Jesus está sendo bem claro. Jesus, através da ação do Espírito Santo, falando por meio de João. Mas a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A partir daí você precisa de uma igreja, de uma comunidade, porque não fui eu, não foi a igreja, mas foi Jesus quem disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja vai proclamar o Evangelho, e o inferno não terá como fechar as portas, não o inferno da eternidade, mas o inferno não tem, Satanás não tem, as suas hostes não tem como impedir o avanço, até como foi pregado, bem explicado pelo pastor Alexandre em outra mensagem, o progresso da mensagem do Evangelho. Essa mensagem vai tocar em cada coração que seja da vontade de Deus, vai transformar e vai trazer essas vidas. Não porque nós queremos, nem pastores, nem bichos, não. É por causa do propósito de Deus na sua vida. Por isso que você precisa abrir os olhos enquanto antes. Romanos 10, é o último texto que eu quero dar. Romanos 10, versículo 9. Paulo, que era o perseguidor da igreja. Paulo, que não acreditava em Jesus como Salvador. Romanos 10, 9. É Paulo quem vai dizer: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja o que Paulo diz, não é só crer no coração. Ele diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, você tem que dizer: eu, Senhor, entrego a minha vida a ti. Eu hoje tomo essa decisão, Senhor, movido pelo teu agir no meu coração. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não é mérito, não é porque você vem à igreja, não é porque você lê a Bíblia, não é porque você ora, não é porque o seu nome está no rol de membresia de nenhuma igreja. É o que a Bíblia diz. Se você crer e confessar a Jesus como Senhor, a Bíblia diz: você vai ser salvo. Por isso, quando nós declaramos: não, eu tenho certeza que você é salvo, sim, não baseado em mérito nenhum, mas por causa do que a Bíblia diz. Eu creio em Jesus, eu creio que Deus ressuscitou dentre os mortos, eu entreguei minha vida a Ele,
e entendendo que não foi nada meu, foi Ele que agiu na minha vida, como Ele age na sua vida, como Ele tem cercado você e tem dado tantas e tantas oportunidades, para que você pare e diga: Senhor, eu aceito, Senhor, eu quero te seguir, eu quero ser um discípulo teu, eu quero seguir o teu Filho Jesus, eu quero obedecer às ordens dele. Ler a Bíblia, orar, ser membro de uma igreja, vai ser a alegria de termos entendido o que Jesus fez por nós e o que Ele quer de nós, que está revelado na sua palavra. Vai ser tão somente a consequência de que Ele agiu, transformou o nosso coração, que nós entendemos a preciosidade do que Ele fez na cruz do Calvário. Então entenda, quando Jesus diz: proclamem o Evangelho, Ele está dizendo: falem, não se calem, falem, vocês precisaram falar. Não interessa se vão crer, se não vão crer, mas não falem com raiva. Não é para você chegar na sua casa: olha, estou falando, viu? O pastor disse que você tem que crer, porque senão você vai para o inferno. Você está ouvindo? Eu vou para o céu e você vai para o inferno. Não, você vai parar e vai dizer: vem cá, eu quero te mostrar, talvez o que eu e você passamos. Eu passei tanto tempo para entender, agora eu estou olhando na Bíblia, eu estou entendendo. Vê o que Jesus fez por mim, por você. Ele nos amou, e Ele morreu e sofreu na cruz tamanha humilhação. Isso era preciso, porque esse era o castigo que vinha sobre mim, sobre você. Foi tudo lançado sobre Ele. O castigo que era para vir decorrente do pecado foi lançado sobre Ele. Você precisa crer nele, você precisa viver para Ele, e com amor, com sabedoria, pedindo direção a Deus, Deus vai colocar palavras amorosas, para que a gente também não deixe de falar a mensagem do Evangelho. As pessoas precisam ouvir, por isso proclame, mas as pessoas precisam ouvir o Evangelho, a boa notícia. É bom que você convide pessoas para os eventos da igreja. E aproveite, na hora que a pessoa parar e disser: puxa, que coisa bonita eu ouvi. Você vai dizer: vem cá, tem mais coisa bonita para você saber. Você está precisando saber de algumas coisas muito bonitas. E aí você aproveita o evento para você evangelizar. Não convide os pastores: pastor, aquele evento foi muito bom, eu estou querendo marcar um jantar lá na minha casa, e eu vou aproveitar aquele momento do jantar. E aí a gente pede para o senhor fazer uma oração quando acabar o jantar, e o senhor aproveita e tome palavra na minha família. Aí os pastores: nós vamos jantar com você, mas a gente não vai pregar nada. A gente vai comer da sua comida, como eu vi o pastor uma vez dizer, mas a gente não vai pregar. Quem tem que pregar é você. O embaixador de Jesus é você. O pouco que você souber precisa ser passado para as pessoas que você ama. Nós vamos colocar esta mensagem no boletim, com os textos, com os versículos, e queremos até fazer mais, aproveitar e criar alguns materiais que nos ajudem para que a gente transmita às pessoas que nós amamos a mensagem do Evangelho. E façamos mais, não só os que nós amamos. Há outros que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. As pessoas que abastecem o seu carro no posto, as pessoas que estão aí pelos supermercados e tantas outras coisas mais, tantos outros lugares que precisam receber a mensagem do Evangelho. Seus parentes, os nossos vizinhos e tantos outros, nossos colegas de trabalho. Nós podemos ter criatividade e sabedoria dada por Deus para transmitir o Evangelho. Proclamem o Evangelho. Foi a ordem do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe.